Bem, olá, prezados alunos, bem-vindos. Vamos iniciar aqui o nosso curso de Elementos de Máquina para Técnica e Mecânica. Essa é a nossa aula introdutória. Vou rapidamente me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Eu me chamo professor Vitor Pinheiro. Aqui, uma breve apresentação de currículo. Para quem está tendo tratamentos térmicos comigo, já viu essa apresentação, né? Eu sou engenheiro de petróleo de formação, especialista em didática, mestre em engenharia mecânica, estou fazendo meu doutorado atualmente na UFS em engenharia mecânica também. Fui professor aí durante muitos anos de engenharia, né, diversas, né, civil, mecânica, química e etc. Também estou terminando uma segunda graduação em mecânica, né, à noite, quando não estou dando aula para vocês, nos outros dias. Coordeno alguns grupos de pesquisa, principalmente na área ligada à simulação computacional, e também sou membro de um grupo de pesquisa criado pelos professores aí do IFES, né, na área de fratura, liderados pelo professor Jean-Pierre, né, que vocês devem conhecer já muito bem. Pessoal, e-mail do IFES está aí na tela, aqui na parte de baixo, vitorpinheiro.ifes.edu.br. Vocês podem entrar em contato comigo por e-mail institucional, depois eu vou passar outros contatos, tá? Vocês fiquem à vontade. E hoje é mais uma aula introdutória, é mais um bate-papo sobre elementos de máquina, para falar para vocês o que a gente vai estudar, o que a gente não vai estudar, um pouquinho do que a gente vai ver, motivar vocês a estudar a disciplina de elementos de máquina, que ela é muito bonita. Essa disciplina tem uma natureza bastante informativa, né, qualitativa no curso técnico. A gente não faz tantos dimensionamentos, tantas contas assim, como faz, por exemplo, na engenharia, mas algumas continhas bem interessantes a gente vai fazer durante o curso e aí a gente vai trabalhar isso juntos de uma forma bem gradual. Espero que vocês gostem da maneira com que a gente vai trabalhar aqui, ok? No EAD, né, no AVA e, consequentemente, depois, quando a gente voltar para o presencial, vamos continuar na mesma linha, tá? Bem, bibliografia básica que eu utilizo para fazer as minhas aulas normalmente é o livro do Shigley, que é um livro muito famoso, todo mundo conhece aí que estuda e leciona elementos de máquina, e o Sarkis Melkonian, que é um outro livro também bem interessante, mas mais focado na parte de dimensionamento prático. Ele traz muitos dados de catálogos industriais reais, então é bem interessante porque ele tem uma pegada aí mais prática da coisa, eu gosto bastante também, então eu mesclo um cara mais teórico, com uma fundamentação física melhor, com um cara aqui mais prático e fica um negócio bacana, ok? Bem, então vamos lá. A emenda da disciplina de elementos de máquina, ela basicamente ela vai falar para vocês sobre esses tipos de elementos que estão aparecendo na telinha de vocês aí. Elementos de fixação, elementos de apoio, elementos elásticos, né, as molas, elementos de vedação e elementos de transmissão. Além disso, que não está aí, vocês vão ver também um pouquinho de solicitações mecânicas, relações tensão-deformação, para vocês entenderem o seguinte, a que tipo de estímulo, a que tipo de solicitação mecânica cada elemento de máquina está sendo exposto, né? E que tipos de deformações ou até mesmo falhas podem acontecer devido a essas solicitações, ok? Então essa aula aqui a gente vai dar um geral, a gente vai passar tipo assim um overview, né, uma pincelada mais geral sobre tudo que a gente vai ver ao longo do curso, para que a gente tenha uma ideia, digamos assim, da extensão, da grandeza aí do curso. E aí depois a gente vai trabalhando item a item, tópico a tópico, de uma forma mais devagarinho. Como vocês são um curso hora concomitante, eu tenho uma turma de elementos de máquina integrada e hora integrado, né, hora concomitante, eu vou trabalhar um pouquinho diferente nos dois, mas ao longo das aulas eu vou fazendo essas diferenciações, eu vou falando alguma coisa que é específica para o integrado, alguma coisa que é específica para o concomitante, então podem ficar tranquilos que isso aí ao longo do curso eu vou fazendo, tá? Então vamos começar aqui a olhar o que são esses camaradas que a gente vai estudar ao longo do curso. Então, elementos de fixação. Para que servem elementos de fixação aí? Basicamente para fazer a união de peças. Então você pode ter fixação com rebite, fixação com anel elástico, né, com parafusos, com arruelas, com porcas. Então, basicamente, eu estou tentando unir uma peça a outra. Lógico que essa união pode ser permanente ou não permanente, a gente vai ver essas coisinhas, essas classificações mais para frente, mas eu acho que todo mundo está familiarizado com esses camaradas, né? Todo mundo já viu diversos tipos de parafusos com corpos diferentes, roscas diferentes, cabeças diferentes, já viram mais de um tipo de rebite, mais de um tipo de porca, mais de um tipo de arruela. Então, assim,
Só que talvez você nunca tenha visto essa classificação desses sujeitos todos fazendo parte de um grupo chamado elementos de fixação. Então esse é o primeiro grupinho aí que a gente vai trabalhar na nossa disciplina. O segundo grupo seriam elementos de apoio, ou seja, são elementos, basicamente, eles podem ser estáticos ou girantes, né? No caso, por exemplo, dos rolamentos, eles também se movem, mas eles servem para apoiar alguma coisa. Então, por exemplo, um mancal, um rolamento, serve para fazer o descanso de um eixo. Normalmente, uma bucha, ela pode ir dentro de um mancal para fazer uma redução de atrito, né? Ela desgasta no lugar de uma peça mais cara. Uma guia serve, por exemplo, para poder restringir um movimento. Por exemplo, onde é que você tem guias lá na escola técnica, lá no campo de vocês? No torno mecânico, você tem algumas guias aí de movimento. Então, a gente pode ir lá, por exemplo, conversar com o professor de tornearia, de usinagem, de ajustagem, e a gente pode ver essas guias aí na prática. A gente pode descer lá e dar uma olhada nessas guias. Então, assim, aqui vem um mundo de coisas, né, galera? Seleção de mancal de deslizamento, mancal de rolamento, e tipos de rolamento, de tamanhos diferentes, com elementos rolantes diferentes, com compensação de movimento, sem compensação de movimento, ou seja, aqui é um mundo de coisas, entendeu? Você tem empresas enormes, né, que são, né, verdadeiros complexos industriais monstruosos que fabricam esse tipo de peça, a precisão do controle de qualidade, né, de defeitos e falhas nessas empresas é impressionante, entendeu? Eles conseguem níveis de produtos defeituosos muito baixos, tem um controle de qualidade absurdo e também abrem para a gente novas oportunidades, talvez da gente visitar, de a gente fazer uma visita técnica a um local como esse, fazer uma parceria, por exemplo, para fazer projetos com o GEP, a gente tem, assim, diversas opções. Então, dá para a gente trabalhar essa disciplina de uma forma muito bacana. E vocês vão perceber que esses rolamentos e mancais, eles principalmente, que é onde eu vou dar mais foco nos elementos de apoio, além deles terem todo um critério de seleção, eles têm famílias adequadas a cada tipo de aplicação. Então, se eu quiser um mancal para rotações muito altas, eu tenho. Se eu quiser para rotações intermediárias, baixas, eu também tenho outro tipo de mancal. Então, assim, tamanhos de eixos variados também. Então, a gente vai ver isso com calma ao longo do curso. Bem, seguindo para nossa próxima família aí de elementos, a gente tem os elementos elásticos, que são basicamente as molas, os mais importantes. Então, o que acontece? Eu tenho molas de tração, molas de compressão, molas de torção, né? Exemplo de mola de torção clássico, né, um pregadorzinho. Exemplo de molas de compressão, molas usadas em conjuntos de amortecedores automotivos, e por aí vai. Você tem molas também helicoidais, molas de tudo quanto é tipo. Então, eu vou procurar falar um pouquinho para vocês sobre as molas. Se der tempo, vou passar algumas continhas de algumas coisas bem básicas também, principalmente molas helicoidais. Eu acho que vale a pena. E a gente vai ver com calma também os elementos elásticos e as suas características. Bem, elementos de vedação, dentre eles os principais anéis, retentores, juntas. Então, eles servem aí para realmente estar conferindo essa vedação ao conjunto mecânico. São muito importantes, né? Podem parecer complementares, olhando na primeira passada, assim, mas eles são muito importantes em conjuntos mecânicos maiores. E a gente vai dar uma leve passada também neles durante o nosso curso. E, por fim, nós temos os elementos de transmissão. O que acontece? A gente, no nosso curso, vai tentar ter um carinho especial por esses elementos de transmissão por alguns motivos. Primeiro, são elementos que trabalham em movimento. Então, é diferente, por exemplo, eu pegar um elemento lá por exemplo, o primeiro elemento que a gente viu de fixação, que trabalha de forma estática, e comparar, por exemplo, com um acoplamento, por exemplo, como a gente vê aqui, uma transmissão de potência por correia. Então, veja, aqui a coisa é cinética, ela se move. Então, há um desgaste devido ao movimento e o dimensionamento aqui ele exige um carinho especial. Então, veja bem, dentre os principais elementos de transmissão, nós temos transmissão por correia, que está aqui ilustradinho aqui. Então, a gente tem aqui, ó, para vocês verem, um motorzinho elétrico, tem uma saída com uma alta rotação, tem uma polia motriz pequenininha, né, e tem uma polia movida maior. Então, esse acoplamento dessa polia motriz com a movida é um acoplamento de redução de rotação. Então, a intenção aqui é reduzir, né, a rotação de saída desse motor para poder transmitir para esse conjunto mecânico da engrenagem aqui com uma rotação menor. Ok?
Você pode também ter transmissões por engrenagens. Aqui é exatamente a mesma coisa. Você tem uma engrenagem motriz e a outra movida, que a gente chama de pinhão e coroa, né? E aí você tem nomes específicos, né, em determinados tipos de acoplamento. E você também tem acoplamentos por correntes que não estão aqui, né? Outros tipos de transmissão, caixa de marcha de um carro. Alguns já viram isso aqui, outros nunca viram uma caixa de marcha. A gente vai tentar trazer alguns desses elementos para dentro da escola, tá? Eu estou com uma disciplina também esse semestre de manutenção mecânica e eu estou com a proposta de trazer alguns desses conjuntos mecânicos. Então, nada mais justo de que quando eu for fazer uma aula prática, talvez de montagem, desmontagem, ou mesmo teste de funcionamento desses sujeitos aí, eu convide os senhores, né, e as senhoritas para assistirem também e acompanhar esses procedimentos, tá bom? Então, esses são os elementos de transmissão, né, uma breve noção disso aí. E aí a gente vai para as aplicações. Então, olha que bacana. Dentro do conjunto de elementos de transmissão, que eu disse que tem uma importância muito grande, a gente tem, por exemplo, uma caixa de marcha, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma caixa de marcha, né? Você tem esses três eixos aqui que conversam, e aí isso aqui é uma visão que a gente chama de visão explodida da caixa. Ou seja, você tem aqui, ó, olhando os númerozinhos aqui, tudo numerado, você tem muitas peças. Então, uma caixa de marcha é coisa de 300, 400, 500, 600, 700 peças. Então, digamos assim, processos de montar e desmontar isso aí, que vocês vão ver mais para frente em manutenção mecânica, eles têm que ser com padrão, tem que ter um método para montar e desmontar isso aí. Mas vamos lá, vamos voltar para elementos de máquina. O que é importante destacar de elemento de máquina dentro de uma caixa de marcha? Olha, tudo. Se você for parar para pensar bem, olha só, eu tenho eixo, eu tenho chaveta e rasgo de chaveta, eu tenho anel de retenção, né, que é o elemento de fixação, eu tenho essas engrenagens, então, ou seja, eu tenho pares de transmissão por engrenagens, eu tenho rolamentos, eu tenho, deixa eu ver, eu tenho eixos normais lisos, eixos estriados, eu tenho parafusos, eu tenho porcas, eu tenho arruelas, ou seja, tudo que você estudou em elemento de máquina, basicamente, você vai ver numa caixa de marcha explodida, ok? Vamos lá para um outro exemplo legal. Isso aqui é um redutor de velocidade. Né? Um redutor de velocidade, basicamente, se você olhar ele de fora, sem essa visão explodida bonita que a gente tem aqui, ele é uma black box, é uma caixa fechada que tem um eixo de entrada e um eixo de saída. Ou seja, você vai entrar numa alta rotação e vai sair numa rotação mais baixa. Mas o que tem dentro do redutor de velocidade que torna possível essa variação de velocidade? Ou seja, o que confere a esse equipamento a natureza de um variador de velocidade? Aí a gente vai para uma fotinha real, né, aqui. Nada mais do que um acoplamento de engrenagens, transmissões por engrenagens. Então você vê, tem uma engrenagem aqui menor, conectada com a maior, já provoca um estágio de redução. Depois tem um outro estágio aqui, ó, a mesma rotação dessa está nessa, essa aqui engrena com essa, vai fazer um segundo estágio de rotação. E aí é o seguinte, professor, quantos estágios de redução são dentro do redutor? Olha, depende do nível de redução que você quer, depende do porte do redutor, depende do fabricante, ou seja, isso aqui é um mundo, né, que a gente pode explorar de fabricantes que oferecem soluções de engenharia, soluções industriais diferentes. Então, assim, é muito bacana, é uma matéria muito encantadora da gente se envolver e da gente estudar legal, né? Mas antes a gente tem que conhecer cada elementozinho desse com um pouquinho mais de intimidade, tá? Bem, algumas outras aplicações muito interessantes, ó, aqui eu tenho um compressor, por exemplo, em visão explodida, desmontado, e embaixo desse compressor, que são todas essas peças aqui, eu tenho um vaso de pressão, né, que serve para pressurizar o ciclo de trabalho do compressor. Então, para você ver, se você for parar para observar bonitinho as peças aqui, você vai ver várias das pecinhas que a gente já falou até agora, certo? Como você vê molas, anéis, parafusos, motores elétricos, ou seja, a gente vai criar uma familiaridade com essa galera ao longo do curso. Bem, a fotinha real do compressor aí, tá vendo? Ó? Essa parte de cima é o compressor, ok? Você pode perceber que ligado a esse motor elétrico aqui por trás, aqui onde tem essa tela por trás, você já tem uma relação de redução grande de polias, porque tá vendo? Essa polia aqui, ó, grande, atrás é uma polia movida e deve ter uma poliazinha atrás do motor pequenininha aqui. Então, uma relação por correia bonitinha.
que tem essa telinha aqui, por exemplo, atrás do compressor? Porque se essa correia desliza e escapa, ela não bate, não machuca alguém. Ou seja, é uma segurança você ter essa tela aqui envolvendo a, a redução por correia. Ok? E aqui tem um vaso de pressão, né, que guarda aí o fluido de trabalho, né, no caso o ar comprimido. Bem, uma última aplicação bonitinha para vocês darem uma olhada seria uma bomba centrífuga. Então, olha só, isso é uma bomba centrífuga versão explodida, muito parecida com as motobombas que você vê aí para elevação de água, né, de ligações hidráulicas em casas, né, que apartamentos tem que ser bomba maior, mas, por exemplo, casa, você faz com isso aí, casa de 1 andar, 2 andares, 3 andares, e etc. E aí uma visão real, né, você tem um conjunto motobomba, que a gente fala, né, essa parte aqui é a parte da bomba, certo? Perceba, a bomba não funciona sozinha. A bomba é somente uma carcaça mecânica. Quem dá o movimento, né, quem imprime a rotação dentro da bomba é o motor elétrico. Quem fornece o torque é o motor elétrico, ok? A bomba ela é essencialmente mecânica. E aí o conjunto motobomba. A bomba está aqui, né, e o motorzinho está aqui. Essa fabricante aqui, galera, KSB, é uma fabricante que eu já tive algum contato durante alguns anos de trabalho aí com engenharia a nível de educação superior, e eles são bem parceiros assim de diversos projetinhos que eu já fiz, e são muito abertos a conversar e às vezes até a ceder algum tipo de produto para demonstração em eventos científicos ou para pesquisa. Então, assim, a KSB é uma empresa muito 10 nesse sentido. A gente pode tentar um contato também, fazer um projeto e é só vocês me mostrarem essa disponibilidade e vontade da parte de vocês que a gente consegue fazer alguma coisa também. Bem, vamos lá. Então, o elemento de máquina até agora foi muito bonito, mas a gente também tem as coisas feias, né? Por exemplo, sistemas de transmissão, por exemplo, ou por corrente, correia ou engrenagem, eles têm que ser dimensionados. E aí quem dimensiona esse negócio é o técnico, né? O corpo técnico, que a gente entende como formado por técnicos de mecânica, e tem um engenheiro que está à frente aqui. Normalmente, esses dimensionamentos são feitos por engenheiros, mas nada impede, se o técnico tiver uma boa base, dele fazer o dimensionamento, ele submete ao engenheiro, o engenheiro confere a memória de cálculo, então tudo certo, o engenheiro autoriza as compras e a montagem, tá? Então, o que acontece? Se você dimensiona errado, por exemplo, um conjunto de correias, olha o que pode acontecer. Você pode ter uma tração excessiva e romper a correia, e você pode ter, por exemplo, falhas por cisalhamento, falhas por outros motivos. Você pode também ter escorregamento da correia. A correia começa a escorregar e começa a perder realmente aquela capacidade de transmissão de potência no nível que ela deveria transmitir. Então, o mau dimensionamento, não só para correias, mas para qualquer tipo de sistema mecânico, ele pode levar a falhas graves e ele pode levar também a incidentes que envolvam a segurança das pessoas. Então, nesse ponto, eu queria chamar bastante a atenção de vocês. Quando a gente tem algum tipo de dimensionamento, algum tipo de conta, que a gente passa para vocês como professores e que a gente entende que é importante para que vocês saibam na atuação prática de vocês, vocês têm que levar isso muito a sério, porque uma vez assinada, por exemplo, uma RT, uma responsabilidade técnica sobre o devido cálculo, tudo que acontecer de errado dali para frente é com você. Ou seja, a gente brinca quando tem que brincar, mas a hora de falar sério, a hora de falar de responsabilização técnica, ela também tem que haver, né? Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção na base técnica de vocês e investissem nessa base para que vocês saíssem do curso, né, com capacidade para exercer a profissão de uma maneira correta, segura e tranquila, para serem excelentes técnicos em mecânica, ok? Bem, então, alguns outros tipos de falhas que podem acontecer devido a dimensionamento, por exemplo, um pitch indestrutivo, isso aqui pode ser, por exemplo, um pitch de corrosão, trinca de pé de dente, de engrenagem, isso aqui é devido à flexão que o dente da engrenagem sofre, né? Então, você tem uma solicitação flexional, uma solicitação de flexão, que quando um dente ele engata no outro aqui, e ele força um contra o outro, você tem uma flexão. A gente vai enxergar isso aí mais claramente em aulas posteriores, quando tiver uma aula sobre solicitações mecânicas, mas essa trinca aí já é esperada, né, em algumas situações devido a essa flexão. A gente tem que evitar isso aí
tendo um dimensionamento mais bem feito, mais robusto, e a gente acaba não tendo esse tipo de problema, tá bom? Bem, e aí alguns exemplos, né, de coisas que a gente já falou ao longo da aula. Transmissão por polias, a gente já viu polia correia, já viu como é que funciona. É uma transmissão muito conhecida, fácil da gente achar, né? Os tipos de polias são os mais variados possíveis, ou seja, eu posso ter uma polia plana, uma polia com aro abaulado, uma polia escalonada, ou seja, vários diâmetros de polia diferentes. Só um minutinho, pessoal. Opa, aí. Opa. Retornando o vídeo aí, acho que deve estar melhor. Vocês podem ter polias com guias, ou seja, tá vendo? Tem essas abas aqui para não deixar o escape da correia acontecer pelo lado. Polias em V, né? Essas aqui, né, para correias em V são muito, muito utilizadas. E polias em V múltiplas também, caso você precise. Então, por exemplo, aqui você tem, por exemplo, um esquema de uma frente de um motor automotivo, onde você tem aqui, tá vendo? Ó, as válvulas, o conjunto de válvulas, né, que abre e fecha da exaustão e da admissão, né, lá nos cilindros do motor. E isso é controlado aqui fora na verdade, por uma correia sincronizadora. Então você vê, né, passa por uma polia aqui, tem uma correia sincronizadora, tá? Cuidado, tá? Isso aqui não é engrenagem. Isso aqui é polia com dentes. Isso aqui não é uma engrenagem. Então a gente tem que tomar cuidado com as nomenclaturas. Então você vê, né, correia sincronizadora, correia dentada, isso tudo aí são termos que vocês vão ouvindo durante a vida aí. O tio de alguém fala, o amigo fala que a correia dentada do carro não estava legal. E na verdade, o que é a correia dentada? Nada mais é do que a correia dentada. É uma correia com essas saliênciazinhas, ela é sincronizada, isso é importante que ela seja, e ela é aplicada, por exemplo, nesse tipo de conjunto mecânico. Então, coisas que você ouve e às vezes toma como até um pouco distante, são coisas simples da gente entender e a gente vai conseguir entendê-las durante o curso de Elemento de Máquina. Bem, retomando aqui, também posso ter relação de correntes, né? Então aqui algumas vantagens e desvantagens das relações por correntes. Né? Vou citar só algumas aqui, ó, como vantagens das correntes. Ocupa pouco espaço lateral, tem sempre sincronismo de movimento. Desvantagens, a lubrificação tem que ser frequente e não tem uma capacidade de relação de redução muito grande. Por exemplo, 1:10, eu consigo chegar a um pouquinho mais que isso, talvez com polia. Com corrente eu só consigo chegar numa relação de 1:10. Ok? Então, isso aqui vocês conhecem bastante, né? Relação de corrente em catraca de bicicleta e tal. Vocês têm que usar esses exemplos que vocês já têm na cabeça para conseguir associar determinadas coisas. Tá? Então, um pouquinho mais sobre correntes aqui. Falando um pouquinho sobre engrenagens, né? Engrenagens também a gente vai ver mais para frente. Existe um mundo de tipos diferentes de engrenagens. Então, engrenagem de dente reto. Então, você tem a engrenagem menor, chamada de pinhão, e a engrenagem maior, chamada de coroa. Então, você tem uma relação pinhão-coroa normal. Você pode ter um pinhão cremalheira, né? A cremalheira é como se fosse uma engrenagem infinita, assim por assim dizer. Você pode ter um engrenamento interno, por exemplo, onde esse camarada aqui, o pinhão, ele está interno e a engrenagem externa ela está circundando, como por exemplo no sistema planetário. Isso aqui você também vê em parte automobilística e tal, em automóveis e tal. Ok? Vamos lá, vamos em frente. Engrenagens, além de dentes retos, podem ter dentes helicoidais, também são muito, muito utilizadas. Ok? Vamos ver o que mais a gente tem. Engrenagens cônicas, também aparece em peças de carro também. Tá? A gente pode procurar correr atrás disso aqui. Isso aqui aparece também em transmissão de movimento para as rodas traseiras lá no carro. No final do eixo cardan ali, onde tem a transmissão de movimento para as rodas, você tem às vezes algumas associações de engrenagens cônicas. Isso aí eu vou trazer para vocês para a gente poder ver de vez em quando e associar. Tá? Você tem pinhão, perdão, pinhão com rosca sem fim. Isso aqui você vê muito comumente em espeto de churrasqueira elétrica, né? Você vê isso aqui rodando, né? Essa rosca sem fim movimentando essa coroa aqui, tá? Então também parafuso sem fim também
e coroa muito comum, tá? E no finalzinho da aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre relações de transmissão. Então o que acontece? Não vou entrar nessa matemática agora porque eu vou entrar no momento propício depois, mas sabendo o seguinte, que você tem, por exemplo, aqui duas engrenagens funcionando, né, engrenadas em diâmetros diferentes, você vai conseguir uma redução ou uma ampliação de velocidade. Então o que acontece? Se a engrenagem motriz for a menor, aqui você vai estar reduzindo a velocidade. Se a engrenagem motriz for a maior, você vai estar aumentando a velocidade. Ou seja, depende de quem é a entrada e de quem é a saída. E essa relação, né, de redução, ela está ligada justamente à razão de rotações e também está ligada à razão de diâmetros, né, dos pares engrenados. Tá? Então a gente pode aprender a calcular, né, com calma. A gente vai aprender mais para frente a calcular todas essas continhas de relação de transmissão, né, reduções de velocidade. E você pode chegar a ter uma coisa como essa, por exemplo. Ó. Você tem, por exemplo, aqui ó, um eixo girando, que gira a engrenagem 1, então N1 e N2 são um par engrenado. A mesma rotação de 2 é transmitida para 3, e 3 está engrenado com 4. A mesma rotação de 4 vai para 5, mas 5 está engrenado com 6. A mesma rotação de 6 vai para 7, que por fim engrena no par engrenado 7, 8. E aí? Como é que você calcularia um sisteminha como esse? Você vai ver que é nada difícil, é coisa muito simples, a gente vai trabalhar isso aí, né, posteriormente. Bem, para que então, por exemplo, que eu mostrei uma coisa como essa para vocês? Porque se eu tiver um redutor de velocidade de grande porte, que tem uma grande relação de redução, por exemplo, 1 para 100, eu vou ter vários pares engrenados como esses. Então, na verdade, esses cálculos aqui, que parecem ser só teoria, servem para você dimensionar, por exemplo, um redutor de velocidades prático, como esse aqui. Então, pessoal, isso aqui foi uma grande passada pelas áreas dos elementos de máquina. Então, relembrando as famílias de elementos de máquina, elementos de fixação, elementos de vedação, elementos de transmissão, elementos elásticos e elementos de apoio. E ainda vamos ver relações de tensão, deformação e solicitações mecânicas ao longo do nosso curso. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse passeio por diferentes áreas aí dos elementos de máquina. E aí, a aula que vem, a gente começa efetivamente a entrar no conteúdo, né, depois dessa motivação inicial. Eu espero ver vocês todos acompanhando comigo e a gente crescendo junto dentro da disciplina, tá bom? Até mais e obrigado.